Olá! Comprei rosas ou recebi rosas. Como que eu vou colocar elas no vaso? Gente, aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, eu não tenho vaso. Eu peguei um pote meu, tirei a tampa só para mostrar para vocês. Bom, primeira coisa é você determinar aonde você vai colocar essas rosas. Explica isso para o seu cliente se você é florista, tá? Se você vai colocar, por exemplo, numa mesinha de centro ou numa mesa que vai ficar no centro, o ideal é elas ficarem arredondadas. Agora, se é num canto, você pode fazer uma. Como é que eu vou dizer? Deixar elas. Não é pirâmide, triângulo, não me lembro a palavra. Bom, enfim. Mas você vai deixar elas de uma forma com caída, é essa palavra, tá? Então ela vai ter uma caída aonde ela vai ficar. Você pode colocar as cores mais fortes em cima ou embaixo, e aí você vai trabalhando elas para ficar no seu vaso. Agora, como que você vai escolher o vaso? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Se eu pegar essas rosas, vamos dizer que eu quero ela ou arredondada ou com caída, se eu pegar elas do jeito que tá e colocar no vaso, meu, vai ficar algo completamente estranho. Por quê? Porque a quantidade de rosa que eu tenho é muito menor do que essa área, né, a boca do vaso. Então eu peguei um outro pote menor. Ah, outra coisa que me pergunta, quanto que eu ponho de água? Gente, não põe até aqui não, tá? Não é meia... Você tem o vaso, não é metade de água, não. Por quê? Porque a rosa, ela vai chupar a água por aqui. É que eu já cortei tudo, não tem nenhuma feinha. Quando você põe uma quantidade de água, vai 2 dedos, 3 dedos, se tiver muito calor, 3 dedos é o suficiente. Se é inverno, 2 dedos. Aí o que eu posso pôr na água? Existem produtos específicos que algumas floriculturas ou casa de jardinagem vende para manter a água num pH mais propício para as rosas durarem mais. Ah, Helena, mas na minha cidade não tem, eu não quero gastar dinheiro. Põe gelo. Gente, uma pedrinha de gelo. Lá na loja, como a gente punha as rosas, as flores em balde, o que eu fazia? Eu pegava aquele copo plástico, de 200 ml, punha água, punha no freezer e eu punha o copo ali dentro da água, tá? Porque eu só usava para isso, não era para consumo. Então eu já punha uns 2 copos, dependendo do tamanho do balde, para manter a água gelada. Cuidado com colocar açúcar, colocar água sanitária. A quantidade pode matar suas flores mais rápido, tá? Se a água tiver muito melada, esquece, no outro dia elas já vão estar todas murchas. A mesma coisa é o cloro, vai acabar matando. Então, a água. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Ó, 1/4, tá? Mais ou menos, de água. Tem que tomar cuidado com essa água aqui por causa do look. Por isso que eu não tenho vaso em casa, por causa do look. Essas rosinhas minhas aqui eu vou deixar tudo em cima da pia, que é o único lugar que ele não mexe. Aí eu vou e eu coloco as minhas rosas assim. Isso é o que a gente chama de um arranjo barato, tá? Porque o florista, na verdade, quando vai colocar uma rosa no vaso, ele vai colocando de uma a uma. E ele vai cruzando o cabo, tá? Principalmente quando é muita rosa, a gente acaba usando esse cruzamento para apoiar. Tá dando para ver? Não, deixa eu baixar aqui. Olha,
Eu tô cruzando, então eu fiz as laterais, tá? Pus uma de cada. Agora eu vou entrar com a cor de rosa. Aí eu vou aqui no meio e eu consigo deixar ela em pé. Você vê que ela não parou aqui na borda. Por quê? Porque eu usei o cruzamento, né? Cruzou. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Cruzou as 4. Aí na mão não vai dar para mostrar. Eu cruzei as 4 e encaixei a outra no meio. Então, isto é um arranjo simples, tá? O arranjo barato é aquele que você simplesmente vai e joga. Ah, outra coisa. A rosa, ela tem costa. Ó, esta rosa aqui tá de frente para vocês. Aqui tá as costas. Helena, como que eu sei? Olha a lateral dela. Ela tá apontando para cá. Então, aqui é a frente dela. Então, se eu quero que essa rosa fique para cá, eu tenho que virar ela. Então, ela vai ficar de costa para você, de frente para mim. Opa. Eu tenho que achar o encaixe aqui. Ela ficou nem para mim, nem para você, né? Ela ficou de lado. Quando a gente vai fazer um arranjo desse, claro que tem que ser um vaso apropriado, não é um pote simplesmente, tá? E normalmente a gente usa algumas folhagens para dar essa harmonia toda. Por isso que às vezes as pessoas chegam na floricultura e falam: eu quero uma coisa bem simplesinha. Gente, é mão de obra. A gente tem a prática de fazer isso. Eu estou fazendo aqui de uma forma bem rápida, porque se fosse para entregar para um cliente, ela não pode mexer, ela tem que ficar firme. Alguma coisa eu tenho que fazer, ó, você viu? Agora ela deu uma mexida, mas por quê? A quantidade de rosa que eu tenho, até para esse vaso meu aqui, é pouca. Ela tinha que encher mais, tá? Então a gente faz isso com mosquitinho, com tango, com folhagem, e a gente vai fazendo de uma forma harmoniosa. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de um florista. Por isso que às vezes o pessoal chega e fala assim: então, nossa, só para pôr as rosinhas no vaso você vai me cobrar isso? Sim, é a mão de obra, tá? Como é pouca rosa para a boca do vaso muito grande, e eu não gostei do resultado, o que eu faço? E isso o florista faz, tá, gente? Não ficou legal, a gente desmancha todinha e começa de novo, porque o resultado tem que ser um resultado bonito. É a mesma coisa, você manda pintar a sua parede. Se a pintura não ficou boa, o pintor vai ter que fazer tudo de novo, correto? A mesma coisa aqui. O arranjo não ficou bom, o florista vai ter que fazer tudo de novo. Ó, coloquei mais ou menos na mesma medida. O que eu faço? Percebe que tem um cabo mais comprido que o outro? Aí eu vou... Agora o look fica doido, porque aí eu corto esses cabinhos. Olha lá. Tá correndo pela casa, tá, gente? Deixa eu cortar aqui em cima da mesa para não ir espinho nele. Ó, cortei tudo na mesma medida. Agora, ela já estava montada, tá? Só vou recolocar. Percebe que já deu uma outra cara? Essa daqui não ficou boa. Eu tiro e venho com ela no centro. Esta daqui também não ficou boa. Eu tiro. Quem não tem prática tem que tirar tudo e começar de novo. Para quem é florista, consegue tirar e recolocar.
virar ela, agora ficou mais harmonioso, tá? Eu tenho um vídeo onde eu mostro, quando eu estava ainda lá na floricultura, que ali tem folhagem, tem complemento, tem tudo, onde eu mostro o que é um arranjo. Eu vou deixar no card, né? Um arranjo simples ou um arranjo barato. Era um videozinho bem curtinho. Mas essa é a diferença. Você quer manter as suas rosas bonitas de uma forma harmoniosa, isso sem usar espuma floral, porque se tivesse com a espuma floral, aí é bem mais fácil. A gente pode fazer a caída, pode deixar numa boca de vaso maior, que aí a gente consegue ir preenchendo, mas isso daí são tudo formas que o florista tem, são técnicas que a gente tem para poder trabalhar com isso e o floral não aparecer aqui dentro, tá? Se eu quisesse que ela ficasse, vamos dizer que o vaso pedisse uma rosa de cabo mais longo, e eu não tivesse, é que eu não tenho celofane aqui em casa, gente. Pega um celofane, não é plástico. Pega um celofane, compra em qualquer papelaria que tem, um celofane transparente, ou eu poderia, no caso aqui, colocar um celofane cor-de-rosa, porque ia ficar da cor, né, da rosa. Você pega ele e amassa, mas amassa, fica amassando bastante. E não pode ser muito grande, um celofane para esse vaso aqui tem que ser um celofane mais ou menos desse tamanho, 15 por 15, 20 por 20 no máximo. Ele bem amassado, você coloca no fundo e coloca água. Ele vai dar um efeito aqui de craquelado. E aí você consegue colocar as rosas em cima dele para subir um pouco mais. Tá bom? Essa foi uma dica de como montar um vaso de rosas. Qualquer sugestão que você tiver, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, deixa nos comentários, eu vou ter um prazer imenso de gravar um vídeo falando sobre isso. Mas fica ligado que vem mais dicas. Até lá, pessoal!